A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez no canal AD Palavra da Cruz para dar continuidade ao estudo dos evangelhos, né? Hoje iremos dar continuidade no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 8 ao 11. Se você não assistiu os vídeos anteriores, nós ainda estamos no início do Evangelho de Mateus, então dá tempo você retornar aí no canal, assistir os vídeos anteriores, né, para você acompanhar diariamente aí esse estudo que nós estamos fazendo dos evangelhos. Se você já nos acompanha, já tem assistido, deixa aí o seu glória a Deus, o seu aleluia, para a gente entender que você está aí aprendendo cada dia mais conosco, amém? Então vamos dar início ao estudo de hoje. A palavra do Senhor, hoje em Mateus, capítulo de número 4, versículo 8 ao 11, diz o seguinte: Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Essa área a qual Jesus foi tentado, nesse período a qual Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, né, para ser tentado por Satanás, aí nós vemos Jesus sendo tentado na sua área psicológica, né? Jesus sendo tentado, o diabo tentando fazer com que Jesus tivesse o ego inflado, né? Dizendo assim, olha, eu vou pôr você diante, eu vou fazer de você governador deste mundo, eu vou te dar todas essas coisas. Mas nós sabemos que o diabo, apesar de estar no mundo, o mundo não pertence a ele, né? Todas as coisas foram criadas por Deus e dadas ao homem para governo. Então, ele não passa de um mentiroso, ele tenta ali o tempo todo enganar Jesus e fazer com que Jesus não cumpra o seu plano, que morrer na cruz, viver ali o seu ministério, se entregar na cruz, morrer por nós, para que nós pudéssemos alcançar a salvação, que foi isso que Jesus fez por nós, né? E o diabo, ele tenta ali, de todas as formas, ludibriar Jesus, enganar Jesus, dizendo assim, olha, eu vou te dar todas essas coisas. Mas ele não pode nos dar nada, porque nada é dele. Ele não podia entregar o mundo para Jesus, ele não podia entregar os governos. O que Satanás queria era pegar e fazer de Jesus aquele a qual veio para derrotar Satanás, né? Satanás, ele tenta pegar Jesus e fazer de Jesus um governador temporário debaixo dos pés dele. Porque o tempo a qual Satanás está no governo deste mundo é temporário, porque nós sabemos que ele já foi derrotado. E a palavra nos ensina que Jesus, ele já o venceu, ele já está derrotado, né? Então ele está no mundo, mas o mundo não é dele. Então ele tenta a todo tempo fazer com que Jesus desista dos planos que Deus determinou para ele. E o diabo faz com que, ele tenta fazer com que Jesus o adore, porque ele sabe que a adoração verdadeira somente deve ser, a adoração verdadeira só deve ser entregada ao nosso Deus Pai. Então ele tenta fazer com que Jesus o adore, com que aquele que veio para derrotá-lo se prostre diante dele. Então, olha só o entendimento que o Senhor nos leva através dessa palavra. Nós temos uma palavra de que o diabo, ele já está derrotado. Ele já foi vencido. E nós, como filhos de Deus, somos herdeiros dessa vitória por nome de Jesus, por meio de Jesus. E olha só o que acontece. O diabo muitas das vezes coloca diante de nós banquetes e situações para que nós nos rendemos a ele, a fim de que nós, que já somos vencedores com Cristo Jesus, e sejamos debaixo dos pés daquele que já foi derrotado. E muitas das vezes nós caímos nessas ciladas porque nos entregamos ao orgulho
né, as tentações que ele tenta aqui psicologicamente nos atingir, lançando setas sobre as nossas mentes, lançando situações diante de nós para que nós possamos nos sentir melhor do que outras pessoas, porque numa vez que somos salvos, nós entendemos que nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, nós somos aqueles assim a qual Jesus teve misericórdia tamanha, né? Nós devemos olhar para a cruz e olhar para dentro de nós e ver que maior é Cristo, que não há ninguém nesta terra que seja melhor ou pior que nós. Todos nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor, seja para misericórdia ou seja para juízo. Isso quem determinará e decidirá é o Senhor. Nós podemos apenas fazer uma escolha, né? E o diabo ele tenta enganar a nossa mente e fazer com que nós, que fomos escolhidos por Cristo, selecionados pelo Senhor, né? Amados pelo Senhor, para derrotá-lo junto com Cristo, ele quer fazer com que nós estejamos debaixo de uma autoridade que já perdeu, né? Então, ele tenta nos envolver. Nós podemos vencer essas situações a qual o diabo tenta enganar a nossa mente, a qual ele tenta fazer com que nós demos mais atenção ao nosso orgulho, às satisfações da nossa carne. Quantas vezes, né, nós somos... o diabo coloca diante de nós situações que vão nos satisfazer momentaneamente, né? Ele nos entrega prazeres e banquetes que no momento de aflição é o que enche os nossos olhos, né? No momento ali de necessidade é o que enche os nossos olhos. Mas nós temos que entender que aquilo que ele nos oferece é momentâneo, porque até o governo que ele acha que ele tem nessa terra é momentâneo, porque ele já foi vencido, né? Ele já é derrotado em nome de Jesus, né? Ele já é derrotado, nós sabemos qual será o fim dele. E Jesus, ele segue nos ensinando como derrotar essas tentações, como nos livrar desses banquetes. Seguindo em conhecendo a palavra do Senhor e usando dessa palavra, né? Usando dessa palavra para nos fortalecer, nos colocar de pé, e dizer a Satanás: nós não pertencemos a você, nós não te adoraremos, porque somente há um Deus a ser adorado, só existe um Deus que merece ser adorado. Você já perdeu, você já está derrotado, mas pelo sangue de Jesus nós venceremos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e você, Satanás, não faz parte disso, né? Então, o que nos leva a questionar: o que Satanás tem tentado te oferecer hoje? Quais são as oportunidades que ele tem colocado diante de você hoje? Né? Quais são as satisfações, os banquetes, o que ele tem te oferecido? Será que essa proposta que se chegou hoje diante de você é algo que agrada o coração de Deus? Ou é um banquete que Satanás tem colocado diante de você? O que ele pediu em troca? Qual é a negociação que você vai ter que fazer? Porque o Senhor, quando ele nos entrega a salvação, ele só pede que nós nos arrependemos, né? Mas o diabo, ele sempre quer alguma coisa em troca. Olha, me adore, que eu vou te entregar algo. E ele não vai entregar nada, porque ele não tem nada, ele não pode nada, ele não tem poder de nada, né? Então, nós precisamos aprender a usar as palavras do Senhor para repreendê-lo. E eu quero que você repita comigo agora, em nome de Jesus, né? Eu vou dizer, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E eu quero que você repita comigo, amém? Vamos lá? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Que nós não venhamos mais em momento nenhum negociar aquilo que o Senhor colocou diante de nós. Que nós venhamos entender que a adoração do nosso coração e da nossa alma, da nossa família, da nossa casa, não deve ser negociado por banquetes que Satanás coloca diante de nós. Então, rejeite neste dia, né, os manjares que o diabo tem colocado diante de você. E assim como diz o versículo 11, né, que a partir do momento que Satanás ele vai embora, ele deixa Jesus,
eis que chegam os anjos e o serviram. Então, rejeite os manjares de Satanás, rejeite os banquetes que ele tem colocado diante de você hoje e aceite Deus enviar os anjos do céu para te servir. Imagina os banquetes que Deus não tem para nos servir, né? Então, que nós possamos ter a nossa mente limpa para receber, para repreender Satanás e receber o banquete que Deus tem para nós, o banquete dos céus. Aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. Se você gostou dessa palavra, se Deus falou com você através dessa palavra, curte esse vídeo, comenta, segue o canal. Temos aí outros devocionais também que Deus pode falar na sua vida. Tem os cultos de oração, culto da família, culto de ensino que são transmitidos também através deste canal, onde Deus pode falar poderosamente com você. Amém? Encerramos por aqui esta parte e seguimos com mais no próximo vídeo. Até logo. Deus abençoe a sua vida.